A Europa quase acabou. Não com um estrondo, mas com um colapso lento e brutal. O maior império da história caiu. Estradas foram abandonadas. Cidades ficaram vazias. Leis deixaram de existir. A ordem desapareceu. Durante séculos, Roma manteve o mundo unido. Leis, exércitos e estradas conectavam tudo. Era um mundo previsível. Era um mundo seguro. Mas nenhum império é eterno. Crises corroeram o sistema. Epidemias devastaram populações. Exércitos ficaram caros demais. Governar tudo se tornou impossível. O império foi dividido. O Oriente sobreviveu. O Ocidente começou a ruir. No ano de 476 tudo terminou. O último imperador foi deposto. Sem batalha. Sem resistência. A coroa caiu no chão. Roma escureceu. O silêncio tomou as cidades. O mundo antigo havia acabado. Mas algo novo estava prestes a nascer. O colapso não trouxe liberdade. Trouxe vazio. Sem exército central. Sem administração. Sem proteção. Estradas se deterioraram. O comércio desapareceu. A escrita tornou-se rara. A Europa voltou-se para o campo. Cada vila passou a sobreviver sozinha. Além das antigas fronteiras. Novos povos avançavam. Guerreiros cruzavam florestas. Tribos atravessavam rios. Não eram monstros. Eram sobreviventes. Roma já estava caindo. Eles apenas ocuparam o vazio. Terras foram tomadas. Antigas cidades mudaram de mãos. Culturas começaram a se misturar. O mundo romano desaparecia. Um novo mundo surgia lentamente. Violento. Instável. Imprevisível. Mas cheio de possibilidades. A Europa medieval começava a tomar forma. 3 pilares moldaram o novo mundo. O legado romano. Leis e tradições antigas. Mesmo em ruínas. O cristianismo. Uma fé em tempos de medo. Uma promessa de salvação. Igrejas começaram a surgir. Monges preservaram livros. A escrita sobreviveu. Os povos germânicos. Sua cultura guerreira. Seus reis e chefes. Sua visão de poder. Essas forças se misturaram. Nem por escolha. Nem por paz. Mas por necessidade. Da fusão nasceu algo novo. Uma civilização diferente. Nem romana. Nem bárbara. Nem totalmente cristã. Mas tudo isso ao mesmo tempo. Assim nasceu a Europa medieval. A Europa se fragmentou. Pequenos reinos surgiram. Reis governavam pouco.
protegiam menos ainda. Cidades romanas minguaram. Algumas desapareceram. O perigo vinha de todos os lados. Do norte vieram os vikings, mestres do mar. Do leste os magiares, rápidos e implacáveis. Do sul ataques muçulmanos. A Europa estava cercada. Vilas eram saqueadas. Mosteiros queimados. Populações fugiam. O medo virou rotina. Sobreviver virou prioridade. As pessoas buscaram proteção. Não em reis distantes, mas em líderes locais. Quem podia defender, passava a mandar. E assim o poder mudou de mãos. Castelos surgiram por toda parte. Primeiro de madeira, depois de pedra. Quem controlava um castelo, controlava a região. Camponeses entregaram liberdade em troca de proteção. Trabalhavam a terra, pagavam tributos. O senhor oferecia segurança relativa. A lei vinha da espada, não dos livros. A lealdade era pessoal, não institucional. Uma inovação mudou tudo. O estribo. Cavaleiros tornaram-se imparáveis. A infantaria não resistia. A nobreza guerreira dominou. Reis tornaram-se fracos. Vassalos ficaram poderosos. A Idade Média profunda se consolidava. Um mundo de ferro, terra e sangue. Então algo inesperado aconteceu. Por volta do ano 1000, o clima melhorou. As colheitas aumentaram. A fome diminuiu. A população cresceu. Florestas foram derrubadas. Novas terras cultivadas. Aldeias surgiram. Cidades renasceram. O comércio voltou. Moedas reapareceram. Mercadores viajaram longe. Rotas comerciais se formaram. Portos ganharam vida. Cidades enriqueceram. Artesãos prosperaram. Guildas surgiram. A Europa acordava. Após séculos de medo, a confiança retornava. O crescimento parecia infinito. Um novo capítulo começava. O mundo medieval se expandia. Grandes igrejas começaram a surgir. Primeiro simples, depois monumentais. Catedrais tocavam o céu. A fé virou pedra. Universidades nasceram. Estudantes debatiam ideias. Textos antigos foram redescobertos. O conhecimento retornava. Mas a Europa queria mais. A fé virou arma. Cruzadas foram convocadas. Exércitos marcharam para terras distantes. Guerras santas começaram. Estados cruzados surgiram e caíram.
O contato com o Oriente mudou tudo. Tecnologias, ideias, comércio. O mundo medieval se conectava. A Europa deixava de ser isolada. Então a morte chegou. Em 1347, a peste negra entrou na Europa. Espalhou-se rapidamente. Sem cura. Sem controle. 1/3 da população morreu. Cidades esvaziaram. Campos foram abandonados. O silêncio dominou. Famílias inteiras desapareceram. Era o maior desastre da história europeia. Mas da destruição veio a mudança. A mão de obra ficou valiosa. Camponeses exigiram mais. Trabalhadores negociaram salários. Revoltas explodiram. Nem todas venceram. Mas nada voltou a ser igual. A sociedade começou a mudar. A Idade Média entrava em sua fase final. Novas invenções surgiram. A imprensa espalhou ideias. O conhecimento se multiplicou. A pólvora mudou a guerra. Castelos ficaram obsoletos. Cavaleiros perderam poder. Reis criaram exércitos nacionais. Estados centralizados nasceram. A autoridade se consolidou. A Europa se reorganizou. A arte floresceu. O Renascimento começou. Navios cruzaram oceanos. Novas rotas surgiram. Novos mundos foram encontrados. A Europa mudou seu foco. Do interior para o exterior. A Idade Média chegava ao fim. Não como trevas, mas como fundação. O mundo moderno nasceu aqui. Durante séculos os reis foram fracos. Mas isso começou a mudar. Alguns reis aprenderam a esperar. Outros aprenderam a atacar. Na Inglaterra um novo modelo surgiu. Um reino pequeno, mais organizado. Leis escritas começaram a valer. Impostos reais financiaram exércitos. Castelos passaram ao controle do rei. A nobreza perdeu autonomia. Na França o processo foi lento, mas constante. Terras foram sendo incorporadas. O rei passou a mandar mais e negociar menos. Na Península Ibérica, a guerra fortaleceu os reis. A reconquista uniu reinos. Exércitos ficaram permanentes. A coroa ganhou poder. Enquanto isso, no centro da Europa, o império se fragmentava. Príncipes ficaram mais fortes. O imperador mais fraco. A Europa seguia caminhos diferentes. Mas todos levavam ao mesmo destino. Governar pela espada não bastava. Era preciso controlar. Leis começaram a ser escritas. Tribunais reais surgiram. A justiça saiu das mãos dos nobres e foi para o Estado. Burocracias se formaram. Funcionários passaram a servir reis.
não senhores feudais. A cobrança de impostos se expandiu. Registros passaram a existir. O poder ficou mais impessoal, mais distante, mais eficiente. A obediência deixou de ser pessoal e passou a ser institucional. A figura do Estado emergia, lenta, mas irreversível. A Europa aprendia a governar, sem depender apenas da força. O mundo medieval se transformava por dentro, sem perceber. Estava nascendo algo novo. A nova Europa foi testada pela guerra. Guerras longas, caras, devastadoras. A maior delas durou mais de um século. Inglaterra contra a França. Terras queimadas. Campos destruídos. Populações massacradas. A guerra parecia eterna. Cavaleiros perderam espaço. Infantaria ganhou protagonismo. Arcos longos mudaram batalhas. Canhões mudaram castelos. A guerra se tornou industrial. Exércitos profissionais surgiram, pagos pelo Estado, não por nobres. O conflito destruiu a França, mas fortaleceu o rei. A Inglaterra saiu diferente, mais organizada, mais centralizada. A guerra ensinou uma lição clara. Quem controla a violência, controla o poder. E isso mudou tudo. Após séculos de fé absoluta, as pessoas começaram a questionar. Não Deus, mas o mundo. O lugar do homem. O sentido da vida. A arte mudou. O foco passou a ser o ser humano. A beleza. A razão. O conhecimento. Artistas observaram a natureza. Estudiosos leram textos antigos. Ideias clássicas retornaram. Mas não como antes. Agora eram reinterpretadas. A educação se expandiu. A leitura se espalhou. O pensamento crítico surgiu. Lentamente. A igreja ainda era poderosa, mas já não controlava tudo. O mundo medieval começava a pensar diferente. E isso era perigoso. Nada ameaça mais o poder do que ideias novas. A Europa cresceu demais. E queria mais. O comércio exigia novas rotas. O ouro era escasso. As especiarias vinham de longe. O Oriente controlava os caminhos. Então os europeus olharam para o mar. Navios foram aprimorados. Mapas ficaram mais precisos. A navegação evoluiu. Reinos investiram pesado. Portugal avançou pela África. Espanha olhou para o oeste. O oceano deixou de ser medo. Virou oportunidade. Marinheiros cruzaram limites.
nunca antes tentados. O mundo conhecido se expandiu. E com ele, a ambição europeia. Nada mais seria inalcançável. No final do século XV, tudo convergiu. Estados fortes, economias ativas, exércitos permanentes, conhecimento circulando e navios prontos para partir. Em 1492, uma viagem mudou a história. Um novo continente foi encontrado. Para os europeus, era o começo de tudo. Para outros, uma tragédia. A Idade Média não terminou em um dia. Mas ali, ela já não fazia sentido. O mundo medieval ficou para trás. O mundo moderno avançava. Com força. Com violência. Com ambição. A Europa estava pronta para dominar o mundo. A Idade Média não foi trevas. Foi transformação. Não foi atraso. Foi preparação. Durante 1000 anos, a Europa caiu. Levantou. Mudou. Aprendeu. Errou. E evoluiu. Da queda de Roma ao domínio dos oceanos, tudo passou por ali. Nada foi simples. Nada foi rápido. Mas tudo foi decisivo. O mundo moderno não nasceu do nada. Ele foi forjado no medo, na fé, na guerra e na esperança. Essa história explica o mundo de hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se agora no canal. Deixe o like para apoiar esse conteúdo e fortalecer o canal. Quer ver outra história inacreditável? Clique no próximo vídeo. O dia em que soldados alemães entraram em uma fábrica americana, e ali a guerra acabou para eles.